Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Café com Antônio Marcos. Hoje, na edição de hoje, nós vamos tratar do agro. Estamos com alguém aqui que, de fato, conhece o agro. Estou recebendo aqui Rafael Solo. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Antônio. E hoje nós vamos navegar, andar, caminhar pela agricultura, pelo agro, com quem de fato conhece. Mas, Rafael, veja só, Rafael Sol. Isso, Rafael Sol, agricultor, conhecedor das demandas, das dificuldades, né, Rafael, para produzir o com grão, para certeza. colocar na mesa do brasileiro e do mundo, né, como celeiro do mundo. A nossa pauta hoje é o Brasil, o celeiro do mundo, líder em exportações. Mas antes da gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria que você olhasse para essa lente aqui e me dissesse quem é Rafael Solo. Rafael Sol é um agrônomo formado na Universidade Federal da Bahia, casado com Daiane, tem 2 filhos, católico, morador de Eunápolis há 35 anos. Eu sou a quarta geração da minha família que vive da agropecuária. Minha família veio para a região do Salto da Divisa. E em 89, a gente veio morar em Eunápolis e eu sou o primeiro agricultor da minha família, a parte do pai. Entendi. Rafael, você como você já falou aí, você é alguém que vive no meio rural, no meio agrícola, desde os mais tenros anos, conhece de fato, já é a terceira geração de uma família que lida com a terra e com os desafios da agricultura. Mas me diz uma coisa aqui, esse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos começando a, a, a entender a agricultura talvez com um novo olhar, né? O cidadão às vezes recebe na mesa o alimento e às vezes não entende a dificuldade. E isso de uns anos para cá tem sido mais aberto, mais abrangente. O Brasil hoje é chamado de celeiro do mundo. Alguns até discordam, acham que é o supermercado e não exatamente o Uhum. celeiro, né? E por ser um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do planeta. O país produz comida suficiente para cerca de 900 milhões de pessoas, o que equivale a 11% da população mundial. É líder em exportações, o agronegócio brasileiro domina o comércio global de diversos produtos essenciais. O país é o maior exportador do mundo em soja. Em soja. Responde por mais da metade de todas as exportações do mundo. O Brasil. Açúcar, nós temos 44% do mercado internacional. No café, responde por mais de um quarto de todo o café exportado para o mundo. Quem consome café no mundo, em algum lugar agora, está bebendo um café que foi produzido nesse país. Também, carnes, o maior exportador de carne bovina e frango do mundo. Suco de laranja e milho. Você é produtor rural de que área? Qual é a sua área? Onde é que você atua? O que é que você faz no campo? Então, como eu falei, a minha família é pecuarista e eu sou da quarta geração de pecuarista. Então, o nosso negócio principal é pecuária. Questão de oportunidade, em 2007, e por conta da minha formação, a gente começou a plantar café em 2007. Diversificamos, plantamos café, plantamos seringa, plantamos eucalipto, plantamos pimenta, plantamos cacau. Eu recebi agora uma propriedade para tomar conta da minha família também, da época do meu bisavô, que foi o fundador dessa minha família, que meu avô comprou em 1935 e hoje eu estou administrando também essa fazenda de cacau. Primeira geração da sua linha de três foi lá em 1935 que ele comprou essa Ele comprou propriedade. essa fazenda e hoje eu estou tomando conta dessa fazenda, hoje administrando, que é a fazenda de cacau. Fazenda de cacau. É, Olha, antes da gente começar a boa conversa, a conversa sem esse café aqui, que é o melhor café de entrevistas de todo o Brasil, que é o oh, Café com Antônio Marcos, eu vou lhe servir. muito Vou me obrigado. servir também aqui o café, para a gente já começar tomando um bom café. Deixa eu lhe falar, escuta só uma coisa.
O Brasil é apontado como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos, mas também enfrenta grande desafio de produzir, né? Não é fácil produzir nesse país. O Brasil tem várias nuances, né? Nuances na economia, nuances a depender de quem está no poder, incentivo ou não à agricultura, nuances do tempo, nuances do mercado internacional que dita as normas, né? Então, há várias configurações para você trabalhar hoje neste país e dar certo. Assim é no agro, no comércio, né? Então, todo mundo tem os seus desafios. Qual é, na sua visão de produtor? Você falou aí agora que você vem da agropecuária, mas que você também, de 2007 para cá, É, começou a atuar ah, no cacau, café e pimenta. café e pimento, É. né? Se você der uma olhada para todo esse aspecto que eu coloquei aqui, qual é o maior desafio hoje para você produzir bem nesse país? Quando você começou, Antônio, você ficou falando das qualidades brasileiras e que nós somos os grandes produtores em tudo. Quando você parar um pouquinho para analisar e perceber que 60% do nosso Brasil ainda é mata, que 15% do nosso Brasil, do nosso território brasileiro, ainda está em mãos de terra indígenas, e que o restante é dividido entre pecuária e agricultura, que, se eu não me engano, acho que cerca de 9% do território brasileiro é separado para agricultura, e, se eu não me engano, 11 ou 14% é separado para pecuária. Ou seja, estamos hoje produzindo no Brasil em menos de 30% do território. O agricultor e o pecuarista brasileiro é um herói aqui na nossa região, porque, ao contrário de outros países que valorizam, apesar que tudo isso está mudando, ao contrário de outros países que valorizam muito os seus agricultores, fomentando, em alguns outros países até fomentam a produtividade para não deixar que o cara desista da área da agricultura. No Brasil não tem isso. A gente tem o produtor, ele, ele aproveita os lucros quando tem, mas ele também sofre com as despesas e com os prejuízos É quando tem. oneroso produzir no Brasil hoje? Absurdamente oneroso. Onde é que está essa oneração toda? Em encargos, impostos, no Eu fico, equipamento, no implemento eu fico, agrícola, na tudo, manutenção da área? tudo é imposto. Eu não entendo como é que a gente não pode ter uma redução de insumos para uma cultura. Você já imaginou se a gente conseguisse comprar um adubo sem imposto, um defensivo sem imposto, uma máquina sem imposto, igual é um taxista, entendeu? E isso, consequentemente, traria menos custos para o produtor e para o produto, e ia trazer um produto mais barato na mesa de todo mundo. Só que não é assim que eles pensam. Eles pensam que, não, se o cara está produzindo, o cara tem condição de pagar. E assim vai dando. É imposto atrás de imposto. A gente paga imposto na hora que compra, a gente paga imposto na hora que armazena, a gente E paga acaba, imposto na hora que vende, e assim que a gente vai. acaba encarecendo O a produto cadeia final, produtiva, não, né? não tenho dúvida. Óleo diesel vai subir, o produto final vai ficar mais caro para todo mundo. Alguém tem que pagar essa conta. Então, no caso, você entende que o desafio maior seria a carga tributária sobre... O É a agricultor, logística. tem milhões de problemas, milhões de desafios. No Brasil, talvez seja esse. Por exemplo, no nosso caso, nosso café. A gente produz 70 milhões de sacas de café no Brasil e consome 24. Então, praticamente, mais de, eu não sei, a porcentagem 80%, 70% do nosso café é exportado. Exportado. E a logística para sair dos portos, principalmente o Porto de Santos, em São Paulo, demora 60 dias. Para você exportar o produto, botar fora da nossa... O cara chega aqui, vende Para para Antônio pegar... Marcos lá na Suíça, E aí, e o 60 trem dias para chegar esse só para produto. sair daqui. Para o Só para embarque e para ir sair. O embora. café chega no porto Ah. e demora 60 dias para poder sair. Burocracia, imposto, fiscalização que não funciona, navio que não funciona. Então, essas burocracias impedem a competitividade do nosso café lá fora. Lá fora, Entendeu? entendi. Aí você chega na Colômbia, o cara já faz hoje aquele tipo de negócio que vende o café dentro do navio. Entendeu? Então, isso perde muito competitividade no nosso mercado.
Deixa eu te falar, você está pontuando aí. Agora, a questão da logística, por exemplo, você tem fazenda aqui na região, né? E aí já é uma coisa mais próxima sua, né? A estrada, o deslocamento do produto lá na terra, de onde ele sai da árvore, ou que saia do curral, onde o gado está, para colocar ele em condições de ser transportado. Como é que fica isso? As estradas e tudo mais. Como é que vocês lidam com isso? O produtor, eu vou te explicar no caso da gente. No meu caso, para chegar na minha propriedade, a gente passa por 4 ladeiras. 2 ladeiras, graças a Deus, eu tenho uma mineração na fazenda, que é de um outro proprietário, e esse proprietário cuida dessas 2 ladeiras. Entendi. E as outras 2 ladeiras, todo ano sou eu que faço a manutenção, cascalho, tudo. Meu pai, para poder desembarcar gado da fazenda dele, ele teve que fazer quase 14 quilômetros de estrada. Juntou, ele, claro que ninguém faz nada sozinho. Os produtores e os pecuaristas se juntaram, botaram uma mesa redonda, cada um ajudou como, eu posso dar 100 litros de óleo diesel, eu posso dar o trator, eu posso dar 5 trabalhadores. E assim foram fazendo, manilharam estrada, porque se depender de política para poder resolver esse problema, às vezes até resolvem, mas talvez uma vez por ano ou uma vez Entendi. por ciclo de 4 anos, não Entendi. dá, não dá. Eu tô com uma terra lá em Belmonte, Barrolândia, Ah, que é na beira do rio, ah, à beira do rio Jequitinhonha. ah. E a beira do rio Jequitinhonha é altamente popular. Conheço bem ali. Tem muita população É. lá dentro. É bem E povoado lá. bem povoada. É. E lá é entregue a ninguém. Tem hora que lá dentro fica 2 anos, 3 anos sem passar uma patroa. Se a pessoa adoecer, vai demorar 2 horas para chegar em Barrolândia. Verdade. Isso aí eu Entendeu? conheço, essa É realidade. triste. Isso Ou é seja, triste. então, a gente pode perceber que o Brasil é o celeiro agrícola, muito bonito esse rótulo, né? Tem aí essa marca registrada por ser, por alguns, o supermercado do mundo, por outros, o grande celeiro da produção mundial de grãos e de carnes. Mas ninguém sabe o que passa o produtor para dar esse título ao Brasil, que é desassistido da ponta da produção até a entrega. Rafael cita para mim aqui que, segundo ele, o produto, quando chega para exportação no porto, a exemplo do de Santos, passa 60 dias para quem fez a compra lá fora saber que esse produto foi embarcado para poder ir para o destino final. Aqui, quando ele produz lá na fazenda, para se deslocar esse produto da fazenda, né, nós temos uma outra dificuldade, que é a logística própria do local, da onde está a zona de produção, para jogar ele, para chegar às estradas e às rodovias. Rafael, me diz uma coisa, o Brasil é um país imenso. Eu chego a dizer que é transcontinental, não é nem dimensões continentais. O Brasil hoje pega 20 países do mundo aí e coloca dentro do Brasil, que é tamanho cabe 10, 20 países, né, do mundo dentro dele. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Por que vocês que produzem tanto não fizeram ainda, não sei se já fizeram isso, brigaram por ferrovias para que o Brasil tivesse... Se houvesse ferrovias, não melhoraria a situação do produtor brasileiro? Não tenho dúvida Com o que disso. gasta com caminhões em meio de estrada transportando isso? Hidrovias, também tem locais aí que cabe hidrovias. Não tenho dúvida. Eu acho que é um dos gargalos da agricultura brasileira, mas ela se prende, ela fica parada, estaciona na parte política. Porque, por exemplo, essa ferrovia que fizeram aí, a lá do grão que vem do oeste, né? Que Do vai oeste, descer em Itabuna. Pô, eu conheço, tem 15 anos fazendo. Você vê a ponte que liga Itaparica a Salvador. O pessoal Nem acha que fala nessa ponte aí, que essa ponte... Então, mas imagina, a gente fica pensando isso como apenas a entrada de veículos. Mas, gente, imagina, então, Porto Seguro, todo o abastecimento de Porto Seguro, de Salvador acontece por uma via. Imagina se passar por Itaparica, o tanto de coisa que a gente ia conseguir passar Ia por lá. chegar por lá, Entendeu? rapaz, Então, o Brasil é desse jeito. A gente tem ainda pistas e vias que foram criadas em 60, em 70, parte hidrelétrica, parte de energia hidrelétrica, que foram criadas em 60, 70 e não vão crescendo mais. Então, isso
inibe também e atrapalha os preços das nossa mercadoria para o cliente, Dos produtos. dos produtos. Veja só, você citou uma coisa interessante aí, quando você fala dessa ponte lá de Salvador, e a gente percebe o quanto o Estado oferece pouco para o homem do campo, para quem produz de verdade, né? E hoje nós temos uma realidade no Brasil de ver que, há algum tempo atrás, a região rural, ela tinha muito mais gente vivendo na região rural, e hoje esse êxodo que houve do campo para as cidades, talvez, não sei, você é um grande produtor, tudo bem, mas o pequeno produtor às vezes se viu desolado e muita gente veio, né? Outros ocuparam o campo de maneira que vende, invade terras e vendem, e ali vira um negócio escuso. Eu não quero entrar, que não é a nossa pauta aqui, mas uma das coisas que eu queria perguntar para você, Rafael, já quem está de fora não vê essa lógica que tem dentro do campo, a agricultura se mecanizou muito também, né? Mecanizou. Hoje você vê muitas áreas do agronegócio hoje está mecanizado. Isso roubou o emprego do homem do campo? Como é que ficou essa equação entre o emprego do campo e a mecanização? Não, não roubou o emprego, do trabalhador rural, muito pelo contrário, eu acho que valorizou. Eu vou te explicar aqui, ó, é igual a questão quando você comenta sobre população no campo. Pelo menos na nossa região, a população do campo tem só aumentado. Eu falo por mim, eu tinha 2 famílias, hoje eu tenho 8 famílias que moram na fazenda, fora o ônibus que vai e volta todos os dias. Mas sobre a mecanização, o que está acontecendo? A nossa região aqui, ela era estritamente pecuária. Uhum. E a pecuária, ela usa territórios um pouco maior. E elas Maiores, é. foram mudando para a agricultura, que usa muita mão de obra. Uhum. Essa mão de obra, há 10 anos, 8 anos atrás, ela teve uma falta, e essa falta fez com que os produtores mecanizassem mais, com máquinas de aplicação de herbicida, com drone, com colhedeiras, mas tem tanta lavoura hoje na nossa região, tem tanta cultura hoje, que ainda a demanda por mão de obra é absurda. Eu conheço muitos produtores aqui que contrata gente de Alagoas na colheita de café, que contrata gente dali da região da Caatinga Baiana, que vem para Uhum. cá, ali aquela região de Botirama, aquela região, vem Sei. todo mundo para cá na Migra colheita. para aqui. Vem para cá, fica na colheita, os caras têm dormitório, os caras têm... Então, essas pessoas vêm aqui atrair trabalho e rentabilidade muito boa, que é a agricultura. A agricultura dá muita rentabilidade. E sobre a mecanização, outro parâmetro que fez, ele fez é desenvolver a mão de obra. Ou seja, a mão de obra, ela teve que se tecnificar. Por exemplo, eu tenho um funcionário meu, que é meu gerente, Certo. e meu gerente tem um filho. O Uhum. menino começou a trabalhar comigo com 17 ou foi 18 anos de idade. Ele, lá dentro, é um menino inteligente, virou tratorista. E hoje ele é o meu piloto de drone. Entendi. Entendeu? Ele Entendi. evoluiu, eu fiz um curso com ele de R$ 4.000. Ele hoje administra um drone, ele pulveriza com um drone. Então, ele se capacitou para poder melhorar financeiramente o seu cargo e o seu salário. E evoluiu demais. Eu não tenho nenhum funcionário hoje na fazenda, eu acho que de salário mínimo. Se eu não me engano, 2. Só 2 que são salário mínimo. O resto... Veja só, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu converso com Rafael Sol. Rafael Sol, que é produtor agrícola. E hoje ele lida com café, com pimenta do reino e com cacau. Conhece bem as dificuldades e os desafios do campo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, depois de um bom gole de café, continuando aqui com Rafael Sol, a gente vê dos desafios, observando aqui, eu tive conversando com ele, inclusive aqui em off, de algumas coisas que ele teve me informando, que agora nós vamos trazer e tornar pública para vocês. Quando nós terminamos o bloco anterior, eu tinha falado com relação à mecanização
na lavoura, né? Na agricultura, lá na cultura que ele lida com 3 espécies de cultura hoje, então ele tem diagnósticos precisos com relação a isso, ele lida com o café, lida também com o cacau e com a pimenta do reino. Movimenta a economia local, porque além deles, outros grandes produtores também injetam na economia dessa região aqui, que é uma macro-região, pegando os municípios, 8 municípios, 10, 12 municípios, além da Costa do Descobrimento. Você deve ter gente que migra do norte de Minas, migra de outras regiões do Brasil e da Bahia, para vir para cá, para poder oferecer mão de obra. Rafael, eu tinha deixado você na pergunta anterior se havia prejuízo com a mecanização ou se não, e você já tinha começado a ilustrar de que não, mas você, como produtor de café, né? Eu queria aqui fazer um merchan gratuito para Rafael, Ó, queria pedir também à minha produção que pudesse pegar lá uma embalagem, quem tem lá. Rafael, além de produtor, também é industrial, né? a gente Porque produz o ciclo o completo. ciclo completo, Esse do café também é campo só o nosso café. até a moedora. Pode Exatamente. ser assim o termo? É Até a a moagem, torrefação. torrefação, melhor dizendo, corrigindo. Então, eu vou pedir à produção para mim trazer aqui um desses pacotes aqui. Depois eu mando o boleto lá. Pode entrar aqui. Ó, o Rafael Sol, ele é o proprietário dessa marca aqui, desse produto aqui, que é o Café Solares. Então, para quem é da região, aqui é um produto da região, genuinamente da região. Foi Exatamente. produzido nessa terra, É. foi colhido nessa terra, Até nossos colaboradores não são de fora. são todos daqui da São todos da região, nossa região. e a torrefação também é aqui. Eu vou deixar aqui em cima e a gente vai vendo aqui o café Solares, 100% café Conilon. Mas me diz uma coisa, como é que está hoje a mão de obra? A empregabilidade é grande, gera recursos para a região. Você me dá uma dinâmica, uma panorâmica, sem precisar, com detalhes de números, o que corre na economia local, nas veias da economia local, graças a produtores como você. Tá, Antônio, quando a gente fala de empregabilidade, a gente vê que a agricultura, o café, o cacau, a pimenta emprega tanto que a falta de mão de obra está sendo existente. Uns falam que pode ser por conta de uma coisa ou outra, mas no campo a gente percebe que está faltando mão de obra. Então, quer dizer, a gente emprega mais mão de obra do que está tendo. E como você fala, mecanização, essas 3 culturas é mais difícil de se mecanizar. Cacau, café e pimenta, justamente por conta da colheita. Ela absorve muita mão de obra humana mesmo. O ano todo, tem poda, tem desbrota. Produz o ano todo? Não, o café produz uma vez por ano. Uma vez por A ano. pimenta tem algumas produção pequena, mas 2 produções boas. Aham. E o cacau também geralmente são 2 produções boas. Mas também sempre tá tendo um cacauzinho, sempre tá tendo a pimentinha, só o café é uma vez só. Mas o manejo é o ano todo. Ali O tendo que manejo é o ano limpar. todo, não para Aham. hora nenhuma. É poda, é desbrota, é herbicida, é fungicida, entendeu? É capina, é limpeza por pé. Então, sempre tá tendo mão de obra. A mão de obra não passa. E uma coisa que eu percebo também é o seguinte: a gente tem muitos amigos que trabalham no comércio. Hoje, o salário do agro é muito melhor do que o salário da cidade. Movimenta a economia. Movimenta muita economia. O comerciante fica na expectativa da época da colheita. Não, da época da colheita é surreal. Eu vou te passar um dado aqui. A gente tem eu fiz um cálculo o ano passado, esse ano eu não fiz ainda, mas eu fiz um cálculo ano passado com dados de amigos que a gente tem, e eles foram me passando quantas pessoas estão trabalhando com eles durante a colheita. E eu somei tudo. A gente estava, se eu não me engano, eram 13 ou eram 14 produtores, a gente estava injetando no comércio. Tá bom que não é de uma única cidade, Certo. porque tem produtor de Porto Seguro, produtor de Eunápolis, produtor de Tabela. A gente estava injetando no comércio. Mas das cidades dessa macro-região que eu falei aqui, que engloba cerca de 8, 9 municípios. Exatamente. Certo. Esses 13, 14 produtores estavam injetando no mercado local só com mão de obra, fora mecânico, soldador, só com a mão de obra de colheita, 24 milhões mensais. 24 milhões de reais por mês. Por mês. Imagina demorar 3 meses. Injetados com vocês que produzem no campo aqui na região. Exatamente. Eu tenho colegas que são parceiros da nossa empresa. Isso na produção de grãos.
Na produção de café. De É café? de café. Especificamente? É só nessa época Sem as outras culturas? Não, sem as outras culturas. Você quer dizer que se eu pegasse agora para considerar as outras culturas, o valor seria bem maior? Muito maior, muito maior. Eu tenho amigo meu aí que tem fazenda de cacau aí que tem 400 pessoas fixas, fora os temporários e os empreiteiros. O que nós chegamos aqui é um número de que nessa época da alta, digamos assim, da lavoura do café, nós temos aqui uma rentabilidade, um círculo, né? Bem-vindo, digamos assim, né? Onde a economia gira cerca de 24 milhões só com os produtores de café. Só com 14 produtores. 14 desses que Só você desse, porque aqui na nossa região tem tem muito muitos mais, entendeu? Então os números são hoje astronômicos. Eu acho que são muitos. São astronômicos. Então a economia local é muito bem-vinda com essa produção, Eu né? posso parar um pouco e a gente tentar fazer um número próximo aqui na hora, mas a gente produz bastante café aqui no sul da Bahia. Daqui até lá no Espírito, até lá na Teixeira de Freitas, já produz bastante café, entendeu? E você imagina isso na colheita, é muita grana. Ó, eu entendo muito pouco, eu posso dizer algo, tem uma asneira que você me corrija se eu Tá. estiver errado. Esse nosso café aqui, que você inclusive coloca aqui na embalagem do seu produto, 100% Conilon. O café daqui é o Conilon. É o Conilon. Esse é tipo exportação? Como é que Não, o café Conilon são variedades. Existe o café arábica e o café conéfora. No café conéfora tem o Conilon e o robusta, são duas variedades. Café tipo exportação é qualidade de grão, é igual assim, morango. Morango é morango. Tem o morango tipo exportação, que é aquele morango bonitão. E o morango tipo commodity é o que todo mundo come, que é um morango normal. Entendi. Então, todo produtor produz café. Aí, tantos por cento deles saem com a qualidade de exportação, Tô entendendo. tantos por cento deles saem com a qualidade Depois de uma inferior. seleção de grãos, aí você sabe o grão que o Exato. mercado internacional aceita e o Exatamente. grão que é colocado dentro do mercado interno, né? Exatamente. Entendi. O café Conilon é praticamente consumido pelo mercado interno brasileiro. Praticamente o mercado. Praticamente. O Brasil hoje é o maior consumidor de café do mundo? Não? Você sabe me dizer se tem esse dado com ela? Eu não sei se eu te coloquei na saia justa aqui. Eu acho que o Brasil consome 23 milhões de sacas de café por ano. Eu acho que é o maior consumidor também. Porque o mas Brasil... não per capita. Não por Não per pessoa, capita. mais no grosso. Mais no total. Ele é o maior produtor, eu acho que é o maior consumidor em números de saca, mas em per capita eu acho que o americano, o europeu, todos eles tomam mais cafés por dia por pessoa. Por pessoa, né? Mas me diz, me corrija aqui novamente se eu estiver errado, porque eu estou falando coisas aqui de maneira amadora e você é da área. É valorizado o produto nacional? Você acha que dá para nós colocamos no primeiro bloco algumas situações difíceis, como por exemplo, deslocamento da produção, você tirar a produção, às vezes o que poderia ser mais fácil se torna mais difícil, né? Às vezes é você que tem que bancar, né, essa infraestrutura para poder escoar a sua produção, ou quase, talvez não todas as vezes, mas de repente boa parte dela é a maquinário do agricultor, ou dá um óleo, tu dá a máquina, ou tu dá o camarada para poder fazer lá. Vale a pena todo esse investimento? Você acha que o retorno compensa? Eu costumo dizer o seguinte, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? O agricultor tem muito dessa, a gente só sabe fazer isso. Então, igual a mim, só sei falar de microfone, entendeu? E fazer jornalismo. Então, a gente tem que continuar lutando e tirando uma pedra do caminho de cada vez. Verdade. Mas eu acho que a cultura do agro vem mudando durante o tempo. A gente está sendo... eu acho que nas décadas de 50 e 60, o produtor, ele era muito criticado por achar que eles comandavam, e hoje estão vendo a importância do agricultor para a produção de alimento para as pessoas. As pessoas estão descobrindo que o alimento não nasce no supermercado. E isso não deixa de ter uma valorização para quem produz um produto de qualidade. Eu acho que quem produz um produto de qualidade sempre vai ter mercado em qualquer lugar do mundo. Entendi. O que vale é quem coloca o que é de melhor, né? Exatamente. A concorrência sempre vai existir. Sempre vai existir. Né? Sempre vai existir. Não existe um rio só, né? Exatamente. E o rio dá para todo mundo, se O rio Deus dá para quiser. todo mundo navegar. Dá para todo mundo navegar. Rafa, eu estou conversando aqui com Rafael Sol, produtor. Nesse momento da vida dele, já lidou com gado e tudo mais, vindo uma geração de pessoas que produzem do campo. Então,
Rafael tem uma história ligada com a agricultura brasileira e com a produção também, com a criação de gado, mas hoje, desde 2007, não hoje mais, né? Já há quase 20 anos, 19 anos, 20 por fazer, ele já vem atuando aí no plantio de café, plantio, colheita, no caso do café, torrefação e o produto final que é entregue na mesa já para as pessoas consumirem, né? E o cacau e a pimenta do reino. Então ele sabe com propriedade do que ele está falando, né? Ele falou com relação à movimentação da economia local, da empregabilidade, também citou os desafios que isso traz, né? Mas eu queria perguntar para você, Rafael, a identidade a sua identidade com a economia, né? Você está no município de Porto Seguro. Eu estou na divisa de Porto Seguro com Eunápolis. Hoje a fazenda está registrada em Em Porto Porto Seguro. Seguro, mas é divisa É bem do... próximo. Você sente alguma dificuldade na lida com relação à diferença dos municípios, algum trato com a rodovia, com a Não, estrada, não? não, não. Eu sou muito próximo à rodovia. Minha Ah, fazenda é a 4 quilômetros da rodovia e não tenho tanta dificuldade. Então, as dificuldades que aparecem para a gente tenta resolver lá. tenta resolver Na parte mesmo, de estrutura lá, a gente tenta resolver. certo. Hoje, não sei se você vai querer me dar esses dados, Hum. quantas sacas de café você produz? A gente gosta muito de falar de produção por hectare. Uhum, Hoje a gente já produziu, logo quando nossas roças eram mais novas, chegou a produzir 70, 80 sacas por hectare de média. Hoje a gente está produzindo de 45 a 50 sacas de cafés por hectare. Eu não sei se você consegue mensurar isso. Hoje, a nossa propriedade hoje tem 24 funcionários fixo, carteira assinada lá dentro. Eu acho que tem 2 que têm salário mínimo, todos os outros trabalham e têm salários superiores. uhum, Depende também, tem, uhum, tem as horas extras, tem certo. todos esses custos. Uhum, A gente tem o certificado Reinforced. A gente é certificado por 3 certificadoras. uhum, A Reinforced, que eles comentam que é um dos certificados mais difíceis do mundo, uhum, a Tersurge e a 4C. O que é esse certificado? Certificado é a gente passar por várias auditorias durante o ano uhum, e essas auditorias nos comprovam e nos dão um selo dizendo que a gente segue as normas brasileiras, que além de seguir as normas brasileiras, a gente segue todas as normas legais, que é uhum, trabalhista, ambiental. A gente ainda faz coisas a mais. Por exemplo, a gente tem normas ambientais severas, a gente tem exigências trabalhistas severas para cumprir mesmo, para cumprir. A gente tem, a gente segue a parte de segurança do trabalho, mesmo sem ter sido aprovada em lei, que foi a lei do PCMSO, uhum. e a gente Existe uma série de normatizações, né? existe uma série de normatizações. E a gente, como certificado, a gente é obrigado a segui-lo. Entendeu? Tipo assim, existem também assim, ó, dependendo do tamanho da sua propriedade, você ainda não precisa se adaptar. A nossa propriedade não é uma propriedade grande, mas a gente, por ser certificado, já segue todas as normas As normas obrigatórias que são de... estabelecidas. Exatamente. Essa questão do meio ambiente, como é que vocês convivem com isso? Porque é muita ponta, né? Muito dedo, né? É uma coisa, é outra, e de repente, por exemplo, eu conheço uma área mesmo, eu não sei hoje, mas que a APA, tem uma APA, me parece que é uma área de proteção ambiental permanente, Ah, litorânea, que havia um empreendimento de uns espanhóis próximos a Belmonte, entre Belmonte e Cabralha, na orla norte de Cabralha, pro lado de Belmonte lá. E me parece que isso emperrou uma época. No caso seu aqui do agro, existe alguns complicadores com relação à questão do meio ambiente? a gente tem a gente não, na nossa região tem um parque ecológico ali naquela região de Trancoso, né? Uhum, Mas eu não acho que o agricultor e o produtor rural hoje, eles são exímios preservadores do meio ambiente. A existe já uma gente, consciência crítica sobre o fato, né? além de ser consciência crítica, eu acho que as políticas de fiscalizações acabaram por
por fazer com que os produtores se normatizem. Uhum. Então, por exemplo, você chega o pessoal da agricultura hoje aqui na nossa região, existem outros estados que se planta em áreas muito inclinadas. Sei. Na nossa região não tem Já isso. não faz isso. Então, as áreas planas é café e Uhum. as áreas que não são Não planas são planas. são reservas legais, são mata. Sei. Eu, por exemplo, na fazenda que eu administro, que são do meu grupo, da minha familiar, que é eu, meu pai, minha mãe e meus 12 irmãos, eu tenho 36% de área reserva legal. Entendi. Da área Entendeu? total, 36% 36% da dela. minha, eu só precisava ter 20, seguindo a norma. Só que eu tenho 36, eu já cheguei na propriedade e já tinha uma mata grande lá. Uhum. E, poxa, nós não vamos desmatar, sendo que eu tenho tanta área plana para Exato, para produzir. poder produzir. Acabou que a gente deixou Então 33. já existe essa consciência de conviver bem, né? Porque antigamente se pegavam, já chegavam com o machado nas costas. Isso é uma época mais, né? A época antiga aqui teve muita extração de madeira, né? Muita madeira e tal, né? Mas eu acho que isso mudou muito e o agricultor anda bem Ó, coerente com o meio ambiente. a mídia tem divulgado amplamente aí que estudos e cientistas do setor climático têm falado com relação ao El Niño, né? Aí a agricultura toda já está arrepiada. Os agricultores já estão todos arrepiados, né? Então, o que é que acontece? Esse fator climático, o agricultor tem que conviver com essa realidade. Ninguém sabe como será o ano seguinte. Às vezes você faz um prolabore aqui e diz que a lavoura do ano que vem vai dar não sei quantos grãos e que os celeiros vão se abarrotar e de repente lembra a época do que o Egito passou fome. Então, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui e depois do intervalo eu quero que você fale comigo. Como vocês no campo lidam com os efeitos climáticos inesperados? Logo depois do nosso break. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, de volta. Eu estou entrevistando Rafael Sol, uma entrevista espetacular para que você entenda mais um pouquinho o que o homem do campo, o que o agricultor que produz o alimento, que produz o grão, no caso específico dele aqui, ele trabalha com 3 culturas distintas, que é o café, o cacau e também a pimenta do reino. Mas uma boa conversa aqui no Café com Antônio Marcos não teria o mesmo sabor sem o melhor café para a gente poder bater aquele bate-papo, né? Por isso que a mesa é redondinha, né? E o café aqui é servido como 2 amigos conversando numa mesa. No caso dele, que é um produtor agrícola que tem as culturas e as lavouras com que ele lida e trata, é como se nós estivéssemos lá na fazenda, no final do dia, conversando sobre as demandas, sobre os problemas que a fazenda dá e também sobre as alegrias que o campo traz. Até porque, se o que você tem na mesa aí, né? A felicidade que você tem de ter o que você come, que você se alimenta todos os dias, vem justamente de produtores aqui, como o Rafael Sol, que coloca na mesa das pessoas o que elas de fato se alimentam no dia a dia. Só que quando a gente saiu, nós tínhamos acabado de o bloco, e eu estou voltando com ele agora, a questão climática, né? A gente sabe que efeitos climáticos acontecem, de repente acontece tragédias, o sul tem uma geada muito grande, o nordeste tem secas extremas e tudo. E eu lhe perguntei com relação à previsibilidade desses eventos climáticos que às vezes são acometidos sobre a produção agrícola. O que você tem a me dizer sobre isso? O produtor está preparado? Ele é preparado de antemão sobre isso? Agora, por exemplo, o El Niño. Então, eu acho que hoje em dia o produtor ele tem acesso a muitas informações e ele tem que filtrar, pesquisar e procurar se inteirar disso tudo. Quando a gente fala de clima, eu fico vendo assim, eu mesmo eu uso toda semana, eu entro segunda-feira em alguns sites para definir a minha programação da semana. O produtor rural, quando diz questão em clima, o produtor rural ele é muito resiliente. Ele é uma pessoa que depende do clima. A gente não trabalha a céu aberto, então depende sim do clima muito. Mas hoje em dia a gente tem tecnologias para prever e nessas prevenções a gente pode definir o nosso trabalho e tem tecnologia também para passar por esses momentos. A gente estava conversando aqui no intervalo.
Existem hoje irrigações que evoluíram muito, tipo de irrigação, que consomem muito pouca água e, e disponibiliza essa água para a planta de uma qualidade muito boa. E hoje também existem tecnologias que a gente consegue aplicar nas lavouras para passar por esses momentos. Eu vou te dar um exemplo aqui de pimenta, café e cacau. Todos eles têm uma temperatura que eles se vê ideal. Por exemplo, a pimenta, o ano passado, em setembro para outubro, a pimenta ela gosta de um tempo mais ameno, uma temperatura até uns 34 graus. O ano passado, em setembro para outubro, teve uma insolação muito grande. E aí, o que a gente consegue? A gente entra nessa época. A pimenta começou a ter escaldaduras nas folhas, então a gente entrou com um protetor solar. Esse protetor solar é a base de cálcio, você coloca na folha e isso impede a entrada dos raios ultravioleta e impede também que a planta perca água para a atmosfera. Tecnologia pura. Tecnologia pura. Tem tecnologias hoje de nanotecnologia. A planta é uma folha e na folha tem os estômatos, que é por onde a planta passa o ar de respiração, onde é que passa a água que vem por fluxo de massa. Quando a temperatura esquenta muito, a planta, para não perder água, ela fecha os estômatos. Entendeu? Mas como é que pode, Então né? Tudo são estudos, anos e não anos de estudo. adianta você jogar água no solo que a planta não vai beber. Aí o que a gente faz? A gente joga água no solo e entra com um produto com nanotecnologia que faz com que esse estômato, em vez de se fechar com 34 graus, se feche com 37 graus. Retarda o fechamento Então a do gente, mesmo na época quente, a planta continua bebendo água, continua produzindo, irrigando. entendeu? Então existe tecnologia para a gente passar. Claro que, no nosso caso, por exemplo, em 2015 para 2016, que foi a última seca intensa na nossa região, eu tenho 4 barragens. Das 4 barragens, 3 minhas secaram. Cara, aí eventos extremos, né? São É eventos o que nós extremos. estamos esperando, né? Hoje, agora, tá tendo essa notícia do El Niño, El Ninho, que, a meu ver, existem muitas histórias, muitas coisas, porque o que a gente está analisando agora, nesse momento, é apenas o aquecimento do Pacífico. Mas o El Niño não é só aquecimento do Pacífico. El Niño é uma conjuntura de fatos climáticos. É o aquecimento do Pacífico, é o resfriamento do Atlântico, é as massas polar que está vindo, é a temperatura do ar, é a pressão atmosférica. E nem tudo está coincidindo com um grande El Niño. Então, eu acho que a gente deve esperar um pouco para tomar algumas decisões. entendi. Entendeu? A questão mesmo climática, eu queria só esticar um pouco mais aqui, uma abrangência maior, e dizer o seguinte: eu entendo que de fato a previsão está apontando, e as previsões não são muito boas, né? Não. Porque são, segundo eles, eventos extremos no sul e mais extremos ainda no norte, digamos assim. Agora, o que me preocupa é que essa especulação, às vezes, pode gerar um custo maior para a produção. Você não acha, não, que pode, por exemplo, encarecer o produto na mesa de quem vai consumir antes de que as coisas de fato aconteçam? Exatamente. Como aconteceu com o café o ano passado, foi justamente isso. A safra de 2022 foi uma safra ruim e veio se retratar agora em 2024, 2025. Aí, o ano passado se produziu bem, o consumo diminuiu e agora o café está baixando o preço por conta disso. Esse ano também vai ser um ano de café de boa produção, como dizem, a Conab ainda não acabou. Mas se vier uma seca, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. O produto fica caro. Eu costumo dizer o seguinte, eu já ouvi dizer que um produtor só ganha dinheiro quando o outro produtor perde. Isso é complicado, né? Essa leitura aí Entendeu? Porque, por exemplo, o café só sobe porque está faltando. porque está faltando no mercado. Se está faltando no mercado, foi Porque porque alguém outro deixou de produtor deixou de produzir. Entendeu? Verdade. Então, Uma por exemplo, lógica bem sincera. isso é péssimo. Quando deu a geada lá nos nossos colegas lá do Sul, o café subiu e eu ganhei dinheiro, mas o pessoal do Sul perdeu porque não produziu. Entendeu? Essa é a tristeza do agro. E se... isso, é por isso que eu falo que o produtor agrícola ele é resiliente. Ele é uma pessoa que sofre e todo ano está tentando ganhar, está tentando desenvolver, está tentando
ter menos dependência e tecnologias para poder produzir. Existe no Brasil hoje uma área especificamente boa para você, essa área que você lida, que é o café. E não, o cacau, eu acredito que só aqui na Bahia que produz e no Pará, não é isso? Não, Não. O o- país a, inteiro a Bahia hoje é o maior produtor de cacau do do Brasil. O Brasil. Pará produz muito também, se eu não me engano, é o segundo. Se eu não me engano, é Segundo. o segundo ou o terceiro, porque o Hum, Espírito Santo também produz muito produz muito cacau. cacau, é. Agora, a Isso, área territorial do Espírito Santo é pequena, mas né? eles são profissionais em tudo que São, eles né? fazem. É. Tudo que os capixaba fazem bem Muito feito. bons, né, rapaz? São muito bons, É, entendeu? é, Eles são exemplos para tudo, é. para tudo. E o cacau está crescendo muito. O Oeste Baiano mesmo tem um rapaz lá que está montando a maior propriedade de cacau Hum, do Brasil, uhum. entendeu? E o Brasil já foi o maior produtor mundial, né? O Brasil já foi o maior produtor na década de 70, eu Agora é acho. a África, né? Parece Os que é a países, Costa do Marfim, Costa né? do Marfim, Gana, É os dois são Gana, é. Ó, tá vendo como eu tô informado também? eles produzem 70% do cacau mundial. Mundial, é. É, Inclusive, para a baixa do cacau agora há pouco tempo, parece que o governo trouxe cacau de lá, uma coisa do tipo, né? mas eu acho que teve pouca influência no Influenciou preço. pouco no preço, né? Porque, pô, o Mas me preço. diz uma coisa, na sua área, que é o café, né? Vamos deixar o cacau um pouco de lado, mas É, o café, que é a sua maior cultura hoje, é o café. Pelo que você me disse, a maior parte das suas propriedades é é, plantada por café. Existe uma área hoje no Brasil onde o café tem uma qualidade melhor do que outra ou depende do produtor que o produz? depende do produtor que produz. Eu acho que a nossa região aqui de Eunápolis, ela é abençoada, porque tem um clima muito bom, uma temperatura muito boa e uma oferta de mão de obra muito boa para café Conilon. Eu vou te dar uma alfinetada aqui. Aham. O pessoal de Tabela fala que o café deles é o melhor da região. Mas eles são bons produtores mesmo. Pessoal de Tabela, Não, pessoal lá de Tabela diz que é eles que produzem o melhor café do Brasil. mas não podemos tirar o mérito do café de pessoal de Tabela, não. Tabela, não. O pessoal de Tabela, acho que eles foram Acho que foi um pioneiro, eles foram pioneiros, foram né? visionários, vieram para cá naquela época, são capixaba, os capixabas vieram para cá, abriram as áreas, Eu vejo que plantaram. você tem uma admiração pelo capixaba, né? Você tem alguma ascendência capixaba, algum Não tenho parentesco? nada, não tenho, não. Eles são trabalhadores, a gente tem que admirar as pessoas que Para trabalham pontuar lá. aqui, eu só queria, para te familiarizar mais com nossos internautas, o Rafael Sol é mineiro. Sou. Agora eu quero dizer uma coisa, ele é um mineiro, mineirano. Ele é da divisa da Bahia com o estado de Minas Gerais, aqui da região próxima. E eu costumo dizer que quem nasce daquela região ali são um pouco meio sem identidade, porque ele sai na fronteira entre a Bahia e Minas, né? Não pode perder o oxente e também não deixa de falar baixinho, cadenciado. Rabino, Ramina, on, Agora, meu filho, se tiver um queijo de ladeira abaixo, ele também não perde tempo. Antes do queijo chegar embaixo, ele já lá está esperando, né? E outra coisa, Rafael Sol, eu queria já começar aqui num preâmbulo, já de a gente encerrando o último bloco, dizer que Rafael Sol é um dos visionários que fizeram dessa região um celeiro agrícola. A região tem grandes empresas, tem empresa produtora de celulose, a região tem empresa que oferece uma das maiores, tem empresas, melhor dizendo aqui, que oferece uma das maiores quantidades de leitos do Brasil no turismo em Porto Seguro. Nós temos uma região turística aqui, temos uma região industrial, que eu acabei de pontuar, uma empresa que produz celulose, mas também temos um grande celeiro agrícola. Então, é a região e não é monocultura, né? não. Não é monocultura, são diversas culturas, né? Temos também o agronegócio, o negócio do gado, né? Que é a pecuária. E diferente da pecuária, não precisa de grande extensão de terra para uma quantidade de gado, mas uma quantidade menor, e quando é grande a extensão de terra, muito mais planta. Ele é baianeiro, como eu falei, engenheiro agrônomo, produtor rural, consultor agrícola, né? Desde essa sua infância já vem vivendo com esse ambiente, está na terceira geração de pessoas que sabem da quarta geração, né? Quarta geração que Quarta vive da geração terra. que vive da terra, né? É uma referência nas redes sociais, é um influencer do campo. Ele estava me dizendo aqui também, off, que ele
oferta a condição climática para as pessoas que né, querem saber como é que está Perguntava, aqui na respondendo. região, entendeu? E esses conteúdos ajudam a produzir a rentabilidade de pessoas que se informam, vão saber como é que está o tempo e tal. E ele fala também do agro no âmbito geral, do âmbito do agro brasileiro. Mas, para a gente poder continuar, já nos avizinhando do final do nosso podcast de hoje, eu vou te dar uma colher de chá aqui para você falar sobre o seu produto. Eu Ah, queria lhe vamos lá. entregar aqui, você é dono de uma torrefação de café. Como é que surgiu essa ideia de colocar uma empresa de café aqui na região? É a primeira ou já houveram outras antes e tal? Eu acho que Neonápolis foi a primeira. Não, não. Teve quando a gente veio aqui em 89, Hum, ele tinha uma torrefação aqui, eu não lembro, era Café João, Café hum, José, não lembro. uhum, Mas como é que nós criamos? Em 2015, eu fui para o Espírito Santo, fiz um curso de qualidade de café. Quando eu voltei de lá, eu peguei meu café, torrei e bebi. Falei, não, dá para beber, dá dá para para beber. fazer. A coisa é boa. Ah, é. E aí nós Ah, começamos dentro de casa, minha mulher brigava comigo, eu torrava. uhum, E a gente começou a fazer, vender, entregando para alguns amigos, depois foi aumentando. uhum, E a gente montou a fábrica de café solar. O nome foi criado uhum. por mim e minha esposa. A logomarca foi ela que desenhou. Ela que Até desde desenhou. quando começou foi esse desenho. É, Aí, Solares, porque é sol, né? Rafael é bem Sol. alusivo ao sobrenome, É. né? Mas E o sobrenome é Sol mesmo? É? Rafael Peixoto Sol. Sol. Eu Ah, sou do tá. Salto da Divisa, eu Aham. sou da família Cunha Peixoto, Uhum. e meu pai e minha mãe são das famílias Cunha Peixoto, e meu Hum. avô era Isso. Otelino Ferreira Sol, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Aí a gente E botou. essa ideia vingou e saiu o café. Vingou e a gente vem trabalhando com café aqui já há algum tempo. A gente conseguiu o selo da Da ABIC BIC, Pureza, que é importante Associação demais. Brasileira da Indústria do Café, não é isso? Exatamente, é muito fiscalizado. As pessoas que não sabiam disso, ela é muito, e a fiscalização dela é feita sem aviso. Ela vai Uhum. num supermercado, pega um pacote e avisa: ó, peguei o pacote hoje para fiscalizar. Recentemente teve aí uma questão na fiscalização nos cafés, acharam um bocado de café com um bocado de problema de porcaria É. dentro. O Solaris não tava. Ah, não, de Ah, jeito não. nenhum. A gente tem Um controle de um qualidade controle de qualidade rigoroso. muito grande. É um produto que vai o nome da minha família, é um produto que Uhum. vai meu Uma história de nome. vida, né, Rafael? Então é importante que a gente faça um produto de qualidade para nossa região. É por isso que a gente não quer ainda crescer muito grande, a gente atende só os mercados aqui regionais Entendi. para continuar com a qualidade. E o café que a gente usa Você é só o respondeu a nosso. minha próxima pergunta. Quero perguntar que abrangência tinha o consumo desse café seu. É só mais na região aqui. Hoje a gente atende Eunápolis, Itabela, Guaratinga, até Monte Pascoal, Uhum. aí vai Porto para Seguro, não? Porto Seguro. A Porto gente tem Seguro. muito parceiro em Porto A Seguro. Costa do Descobrimento, digamos assim, né? A gente não vai muito ali para a região vai até Belmonte, Barrolândia, mas não vai do outro lado do Rio Jequitinhonha, Ah, entendi. entendeu? Santa Maria não estamos, Ah, entendeu? entendi. É, Mas ele chega lá porque quem consome em Belmonte deve mandar e tal, alguém não, revende lá e tal, o pessoal chega. pega para poder fazer a revenda. Rafael, já apresentado o seu café, é, nós estamos já por finalizar o nosso podcast de hoje. Eu queria dizer mais uma vez, pontuar mais uma vez, que são pessoas como o Rafael que constrói a história de um lugar. Constrói na confiança, né? Porque empreende o seu tempo, apesar dele ratificar aqui que ele está na quarta geração de quem já lida com a terra, mas um rapaz que poderia ter escolhido outra coisa, por exemplo, o direito, ter ido fazer direito, ter escolhido outro meio de sobrevivência para ele, a família dele, fora daquilo que foi as origens. Mas não, ele optou por acreditar de que quem planta, colhe. Apesar dos desafios, dos problemas que a Terra possa oferecer com as questões climáticas, econômicas, com a variação de preço por causa desse ou daquele outro fator, mas acredita no futuro. E isso serve para todos nós na área que nós militamos, né? E eu queria que Rafael me pontuasse aqui agora, me dissesse aqui agora, como você pode transmitir, olhando para aquela lente ali, uma palavra de confiança, de certeza, né, de crença em um Brasil melhor, como produzir melhor, até para os seus parceiros também lá do campo.
Como acreditar nesse país? O que você tem a dizer para quem assistiu o nosso podcast? Você como produtor, que mensagem você tem para quem nos assistiu até agora? Difícil de falar assim, mas vamos lá. Eu acho que o Brasil ainda é um país do agro, é, é um país em desenvolvimento, é um país que tem um povo batalhador, que tem um povo que luta pelos os seus desejos e ideais e que às vezes tem alguns obstáculos para vencer, principalmente político e dependendo de pessoas, às vezes eles limitam o crescimento da nossa população. Mas nossa população é um povo resiliente, é um povo lutador, sofredor, que está chegando a hora de produzir, está sendo reconhecida mundialmente. A agricultura brasileira está sendo reconhecida mundialmente. Nós somos os grandes produtores, ou não os maiores, de milho, soja, laranja, café, sem com muitas pessoas tentando bloquear esse crescimento, Puxar o tapete, puxar né? o tapete. Então, eu acho que o agro tem dado uma contribuição absurda para o crescimento do nosso país. O reconhecimento agrícola brasileiro está mudando e nós estamos sendo reconhecidos mais, o campo está sendo mais reconhecido e está sendo sinônimo de luta, garra e de pessoas de bens. E isso é importante. Eu acho que a gente tem que incentivar isso do agro, Confiança. confiança. Confiar no futuro. É. Gente amiga, eu vou dar agora aqui, vou chamar aqui a nossa produção. Vou entregar Ó, para você, rapaz. ó, Essa é uma caneca para você sempre que olhar ou que tomar o seu café lá, você se lembrar que você esteve aqui no podcast Café com Antônio Antônio. Marcos. Obrigado, Viu? obrigado. Essa Eu café. gostaria também aqui de salientar aqui a importância do podcast Antônio Marcos em Café com Antônio Marcos. do Café com Antônio Marcos, em estar passando isso para as pessoas verem essa comunicação, ou às vezes é, sem acessibilidade por outros jornais tendenciosos. Isso é importante e dá valor ao produto da nossa região. Parabéns pelo Muito Café com obrigado. Antônio Marcos e, se Deus quiser, tomara que evolua bastante. Vai evoluir. É. Eu quero agradecer a você que esteve nos assistindo até agora no Café com Antônio Marcos. Te agradecer, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, tá? Um beijo no seu coração e até lá.